Uso da palavra agora o sargento Faur, do PSD do Paraná. Por gentileza, sargento. Pois sou eu, né, presidente? Bom dia, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas. Bom dia ao povo brasileiro, povo do Paraná e o povo de Maringá. Faço uso dessa tribuna para parabenizar o senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, pela defesa enfática do seu ministro Sérgio Moro. Sérgio Moro é reserva moral do Brasil, patrimônio do Brasil. Prendeu o maior quadrilheiro desse país, Luiz Inácio Lula da Silva. Parabéns, Bolsonaro! Estamos junto com você e junto com Sérgio Moro. Eu, sargento Faur, vou lutar em defesa de um Brasil melhor, nem que precisar rolar com algum vagabundo nesse plenário ou em qualquer lugar desse Brasil. Não tenho medo de cara feia, estou aqui para mudar o Brasil, junto com outras pessoas dignas com as quais conheci aqui e aprendi a conviver. Estou aqui para defender o cidadão de bem, para condenar bandido, mas quando acontece de sermos atacados injustamente, estou aqui em defesa do ministro Sérgio Moro. Parabéns, presidente, parabéns, ministro. Força e honra! O meu abraço a todo o povo bom do Paraná, do Brasil e de Maringá. Abraço para toda a galera do Comitê Suprapartidário de Maringá, que quer um Brasil melhor. Força e honra! Deputada Érica Cocai, PT, Distrito Federal. Eu penso que os conceitos de reserva moral, eles estão bastante dúbios, né? Reserva moral, nós estamos falando de quê exatamente? De um ministro que, na condição de juiz, negociou com uma das partes e rompeu a sua imparcialidade? De um juiz que rompeu a lei de magistratura e que também rompeu o Código Penal? Isso é reserva moral? De que condenou alguém sem provas, porque eu quero saber quais são as provas. O próprio procurador Dallagnol, ele é muito claro ao dizer: eu estou receioso de apresentar essa denúncia, porque ela não tem provas, as provas são indiretas, falava ele. Ficou claro. Ele dizia: estou inseguro de apresentar essa denúncia. Falou isso na véspera de apresentar um PowerPoint, onde ele dizia: eu não tenho provas, mas tenho convicções. É isso? É uma justiça que se move por convicções político-partidárias? O senhor Sérgio Moro, que depois ganhou a pasta de ministro da Justiça e o compromisso de que seria indicado para ministro do Supremo Tribunal Federal, por isso se cala frente às denúncias que estão na antessala do presidente da República, as denúncias que apontam o seu envolvimento com milícias. Se cala. E sabe por que se cala? Porque não vai fazer nada que possa impedir a sua indicação para o Supremo Tribunal Federal. Isso é reserva moral? E ali, o presidente da República, quando valida Sérgio Moro, como tem feito, torna-se cúmplice do que nós vivenciamos e vimos, e que o mundo inteiro viu. Aliás, o mundo se encontra muito preocupado com o Brasil. E nós que lutamos para que esse Brasil seja de todas e de todos, achamos que os direitos humanos são universais. Os direitos humanos não podem ser filtrados para segmentos da população. Nós não podemos ter a hierarquização dos seres humanos. Alguns dos seres humanos podem ter direitos, inclusive o direito de amar e o direito de ser. Outros, a parte que te cabe neste latifúndio, são as covas rasas da discriminação. Por isso, no dia de ontem, o Supremo decidiu que havia que se criminalizar a LGBTfobia. E aqui faço minhas palavras da ministra Carmen Lúcia, que dizia: a discriminação é uma violência. E a discriminação LGBTfóbica, ela acontece dentro do próprio lar. É uma violência e o Estado tem que se posicionar para proteger as pessoas, para assegurar os seus próprios direitos. Por isso, o Brasil acorda hoje com a LGBTfobia criminalizada. Ganha os direitos humanos, ganham a dignidade humana que envolve o direito.
Deputada, espaço de comunicação parlamentar. 10 minutos. Mas general Girão, amigo, que é um grande nome do PSL. Um grande amigo, um guerreiro de selva junto comigo também, um paraquedista também junto comigo e um cidadão brasileiro que está cumprindo muito bem o seu papel como vice-presidente da República. Mas, senhor presidente, eu gostaria de fazer uso da palavra, sem alterar a minha voz, em função das limitações aí de saúde que a gente está enfrentando, mas para dizer o seguinte, que o Brasil realmente vive um dia histórico. E o dia histórico hoje também nós estamos enfrentando mais um dia do que tem sido chamado de greve geral, que, infelizmente, contra a vontade da minha colega deputada Érica Cocai, que acabou de falar aqui agora, é uma greve geral pífia. Ela está bastante pífia mesmo, e o que está aparecendo mais agora são os atos terroristas praticados por pessoas que, inclusive, nem o português direito estão falando. Lá no Rio Grande do Norte, acabaram de fazer uma interdição de um trecho da rodovia 232, e a líder do movimento lá do MST, que está fazendo o bloqueio, que eu classifico como sendo uma terrorista, ela nem brasileira é. Ela fala com um sotaque... Ela fala com um sotaque totalmente estrangeiro, caracterizadamente estrangeiro. Então, isso nos preocupa. Não é esse o Brasil que nós queremos deixar, deputada Érica, para os nossos filhos e netos. Nós queremos um Brasil que seja dos brasileiros. Então, se o cidadão é lá de onde for o país dele, que ele vá fazer agitação no seu país e não aqui no nosso país. Nós precisamos fazer com que os brasileiros possam voltar a ter orgulho de ser brasileiro. Esses atos de paralisação, impedindo o direito de ir e vir, que é constitucional, senhor presidente. O direito de ir e vir é um dos atos sagrados do brasileiro. E essas manifestações que eu classifico como sendo de atos terroristas, porque a greve é uma coisa. Como eu falei anteriormente, a Justiça do Trabalho ela determina que determinado percentual de trabalhadores continue exercendo aquele direito, né, do serviço público essencial. Infelizmente, isso não está acontecendo. Então, eu deixo aqui o meu registro de que para concluir, por não gentileza, podemos confundir democracia com anarquia. O que está sendo pregado e praticado no Brasil hoje são atos de anarquia. Então, é um dia histórico, sim, e eu espero, com toda a pureza da minha alma, eu espero que as forças policiais e que a justiça brasileira possa fazer prevalecer o direito da maioria, que a maioria derrotou nas urnas esse movimento que eu chamo de um movimento lamentável, que desvirtuou o Brasil, que assaltou os cofres do país, caracterizadamente. Dizem que não tem provas, mas aconteceram assaltos, dinheiro foi embora do Brasil. Então, houve sim crime, esse crime está sendo apurado ainda por conta da dificuldade da maneira como o crime foi praticado, e a gente precisa, sim, dentro do espírito democrático, fazer com que a justiça prevaleça no nosso Brasil do B. Muito obrigado. Com a palavra agora o líder do governo, Major Vitor Hugo. Bom, senhor presidente, senhoras e senhores deputados aqui presentes, gostaria... Da maneira como o crime foi praticado, e a gente precisa, sim, dentro do espírito democrático, fazer com que a justiça prevaleça no nosso Brasil do B. Muito obrigado. Com a palavra agora o líder do governo, Major Vitor Hugo. Bom, senhor presidente, senhoras e senhores deputados aqui presentes, gostaria inicialmente de, mais uma vez, cumprimentar aqui o nosso deputado Bibo Nunes. Nessa sexta-feira histórica, ver um deputado do PSL conduzindo aqui os trabalhos na Câmara dos Deputados é uma grande satisfação para todos nós. Mas gostaria também de agradecer formalmente aqui a todos os deputados, 52 deputados que estavam aqui, quando da abertura da sessão, que deram quórum para essa sessão histórica que vai possibilitar o adiantamento dos trabalhos para a construção de uma nova Previdência. Não vou citar o nome de todos os deputados, vou agradecer nesse momento aos líderes com os quais nós interagimos na noite de ontem, ao longo da manhã de hoje e ao longo da semana, pedindo para que hoje estivéssemos aqui para marcar esse dia histórico. Então, ao DEM, conversamos ontem com o líder Elmar Nascimento, pedimos para que estivessem aqui presentes, o MDB do deputado Baleia Rossi, do líder Baleia Rossi, o PSL do delegado Valdir, o nosso partido, o Solidariedade do líder Augusto Coutinho, o PSC do líder André Ferreira, o PRB do líder Jonathan de Jesus, com o qual também falei hoje, na manhã de hoje, o
Podemos, do líder José Nelton, o PL, do líder Wellington Roberto, o PROS, do líder Toninho Vandestir, até o PDT, do líder André Figueiredo. Sabemos que o PDT é um partido de oposição, mas tem se mostrado bastante aberto ao diálogo. Temos certeza que teremos votos do PDT e também do PSB conosco, aprovando uma previdência que vai garantir um futuro mais sustentável e mais justo para todos os brasileiros. Agradecer também o Patriota, do líder Fred Costa, o PSDB, do líder Carlos Sampaio, o Avante, do líder Luiz Chibé, o Novo, do líder Marcel Van Hatten, o PSD, do líder André de Paula, que também tem sido um grande parceiro, um grande amigo, nos orientando nesses trabalhos. Também o PP, do líder Arthur Lira, o PMN, do líder Eduardo Braide, e o PTB, do líder Pedro Lucas Fernandes. Então, é uma manhã muito feliz de trabalho aqui. Então, os deputados, né, desses partidos que nós lemos aqui, tenho certeza que vieram para essa manhã para trabalhar, para apresentar os seus argumentos para a defesa de uma previdência que pretende ser muito mais justa do que aquelas que foram construídas por esses governos anteriores esquerdistas, que hoje vêm aqui, enchem o pulmão para falar mal da proposta que está sendo apresentada, mas que no passado também fizeram as suas reformas que não conseguiram resolver definitivamente o problema, não tiveram coragem, a coragem que o presidente Bolsonaro está tendo de vir aqui ao Congresso Nacional 2 vezes, não só trazer a proposta que pretende criar uma previdência nova para os civis, mas também a proposta que pretende criar uma previdência nova para os militares. Então, dizer que essa proposta não abarca a todos é uma falácia, é uma mentira. Nós temos propostas que abarcam, inclusive, que vão além da inclusão de todos os demais, de todos os setores da sociedade. Temos militares, políticos, pessoas que estão na iniciativa privada, juízes, promotores, servidores, todos serão contemplados e darão uma cota de sacrifício para a construção de uma previdência mais sustentável. Queria também aproveitar esse momento de cumprimentar aqui a presença de um companheiro de turma da Academia Militar das Agulhas Negras, o capitão da reserva, Fábio Calderaro, primeiro colocado da arma de material bélico. Muito obrigado por estar aqui. Ao tempo que também reforço, mais uma vez, a defesa que o governo tem feito, a solidariedade que temos com o ministro Sérgio Moro, que tem feito um trabalho que fez durante mais de 20 anos de magistratura, um trabalho excepcional, um trabalho técnico correto, que levou para a cadeia diversos corruptos, contumazes da nossa República e que temos certeza, conta com o apoio da maioria esmagadora do povo brasileiro e não será abandonado por nós, parlamentares, que queremos um país com menos corrupção, um país livre da lavagem de dinheiro, do financiamento ao terrorismo. Então, ao nosso ministro Sérgio Moro, todo o apoio, na certeza de que só fez ações visando o combate a um crime de corrupção sem precedentes no nosso Brasil. A magnitude, né, dos crimes que foram perpetrados contra o nosso país é imensa diante de tudo isso que nós estamos enfrentando. Queria também aproveitar a oportunidade para defender o decreto de armas do nosso presidente da República, Jair Bolsonaro. Sabemos dos movimentos que estão sendo feitos no Senado Federal, foi aprovado a sua derrubada na Comissão de Constituição e Justiça, com o máximo de respeito que temos aos senadores, mas gostaríamos de apelar, desde já, para os nossos deputados, para que mantenhamos as competências da nossa Câmara dos Deputados em alto nível. Isso quer dizer que nós respeitemos a Constituição Federal, né, para que haja a sustação dos efeitos de um decreto expedido pelo presidente da República. É preciso que o presidente tenha exorbitado dos limites da delegação que lhe foi dada pela lei ou pela Constituição, e nesse caso do decreto de armas está patente que não houve esse avanço nos limites da lei. Então, a população brasileira quer ter acesso às armas para não se tornarem cordeiros nas mãos dos bandidos. A criminalidade no país mata violentamente mais de 60 mil pessoas por ano, mais de 1 milhão de veículos roubados ou furtados no país, mais de 60 mil estupros anuais, quando nós sabemos que no Brasil há uma subnotificação nos estupros, o que eleva essa taxa para mais de 150 mil estupros anuais. Ou seja, num quadro caótico de segurança pública em que nós estamos inseridos,
restringir o acesso da população de bem às armas é um crime, é jogar a população na mão dos bandidos. E eu tenho certeza que, a partir da mobilização dos líderes, da sensibilização dos deputados, nós não derrubaremos o decreto de armas do nosso presidente. Agradecer também o esforço de todos os líderes, de todos os deputados e senadores que votaram de maneira unânime a aprovação do PLN número 4, que abriu um crédito suplementar de 248 bilhões de reais para que não o governo, mas o país possa honrar os compromissos com o BPC, com aposentados, com o Plano Safra e com tantas outras medidas que precisam ser feitas pelo nosso Brasil. Então, queria aproveitar também para falar da importância de um projeto de lei, que não é um projeto de lei do governo, é um projeto de lei de Estado, o projeto de lei 3409 de 2019, é um projeto oriundo na Força Aérea Brasileira, da competente Força Aérea Brasileira, que nós gostaríamos de ver aprovado aqui o mais rápido possível, tendo em vista que prorroga os contratos de 30 engenheiros que trabalham na certificação do KC-390, que é o novo cargueiro da Força Aérea Brasileira e que vai nos levar a um novo patamar, tanto em nível de defesa aérea, quanto também nos mercados internacionais nesse tipo de aeronave. Então, mais uma vez, o nosso parabenizar os deputados que estavam aqui presentes quando da abertura, cumprimentar também e agradecer os líderes que fizeram um grande esforço para que essa sessão pudesse ocorrer e dizer que essa greve que ocorre, a despeito, apesar de todo o respeito que nós temos pelos movimentos democráticos, mas uma greve que é contrária à reforma da Previdência nesse momento, demonstra que há ainda uma parte da população brasileira que não compreendeu a importância de se reformar a Previdência. Nós, 22 milhões de brasileiros, presidente Bibo Nunes, 22 milhões de brasileiros vão passar a pagar uma alíquota menor, uma alíquota de 7,5%, ao invés da alíquota que se paga hoje de 8%. Então, nós temos aí alíquotas progressivas para aqueles que ganham mais, de maneira que quem ganha acima do teto vai pagar uma alíquota de 22%. Isso é fazer realmente com que as pessoas que recebem menos, paguem menos, e aquelas pessoas que recebem mais, paguem mais. Nós temos aí também, no relatório que foi apresentado pelo competente deputado Samuel Moreira, os estados e municípios ficaram de fora, mas é preciso dizer que nós vivemos numa federação, um estado como o Brasil, 27 estados, mais de 5 mil municípios. Nós temos que reconhecer que as realidades fiscais e previdenciárias de estados e municípios no Brasil são muito díspares e é preciso que também governadores, deputados estaduais, prefeitos e vereadores, com as lideranças que certamente têm, com a legitimidade que têm e com a responsabilidade com o país que têm, que façam também os seus trabalhos para aprovarem as suas respectivas reformas, de maneira que toda a Federação Brasileira contribua para o sucesso fiscal, para a economia brasileira. Então, diferente dos Estados Unidos, onde a Federação norte-americana foi construída por agregação, onde as 13 colônias se agregaram e formaram um Estado federal, e com isso a União passou a ter menos poderes, porque os Estados delegaram menos poderes para a União. O Brasil era um Estado unitário no Império que foi fragmentado, e com isso a União concentrou ainda muitos poderes. Está na hora de nós passarmos responsabilidade para os nossos estados e municípios, descentralizando recursos, descentralizando o poder, e essa oportunidade de construção de uma nova Previdência é então mais um momento para que isso aconteça. Vamos enfrentar novas pautas com a aprovação da Previdência, vamos avançar numa reforma tributária, vamos avançar numa revisão do Pacto Federativo, vamos avançar nas privatizações, nas medidas para alavancar a nossa infraestrutura e muitas outras, as pautas de costumes, a revisão do Estatuto do Desarmamento. Temos certeza que com um presidente patriota, honesto e cristão, que detém ainda hoje e vai deter por muito tempo ao longo do seu mandato, e se Deus quiser do seu próximo mandato, com a reeleição, a popularidade e o apoio da população brasileira, que fará com que ele e que nós aqui, parlamentares que formamos a sua base, que nós avancemos cada vez mais na construção de um Brasil melhor, de um Brasil mais justo, mais soberano, e um Brasil que consiga realmente resolver os seus problemas históricos. Muito obrigado, senhor presidente. Pois não. Agora a palavra
Eli Bola. Dias. Eu peço essa parte para me congratular com o seu pronunciamento, para me solidarizar, para dizer que faço minhas as suas palavras. Nós estivemos ontem, eu e o senador Flávio Arnes, com o ministro Sérgio Moro. Já tive a oportunidade de hipotecar a solidariedade a ele, assim como o senador Flávio Arnes também, pessoalmente. E quero apenas, sem querer substituir tudo que o senhor já disse e disse muito bem, apenas complementá-lo, dizendo da minha estranheza de ver que aqueles que desprezaram todo e qualquer preceito ético, aqueles que desprezaram a própria lei, falam e agem como se os bilhões desviados da Petrobras, que foram materialmente devolvidos e comprovados que houve ilícito, como se nada disso tivesse existido, como se fosse tudo fruto de uma conspiração do ministro Sérgio Moro. Ele conspirou tão bem que gerou bilhões e bilhões de reais em contas que não deveriam ter um centavo. Ele conspirou tão bem que colocou na cadeia uma das pessoas mais ricas desse país. Ele conspirou tão bem que contrariou os próprios promotores que recorreram contra as sentenças dele, não só tiveram negadas, como muitas das sentenças dele, houve recurso à segunda instância contra a decisão dele por parte do Ministério Público. Então, não é quem assalta a nação, não é quem ignora totalmente a ética e que depois contrata uma organização criminosa internacional para grampear telefones que tem moral para me vir falar em conspiração de um homem como Sérgio Moro. Sabe, é de um absurdo tão flagrante, é uma coisa tão grotesca que o resultado dessa tentativa claramente orquestrada seria o quê? Seria Sérgio Moro e Dallagnol na cadeia e todos os prisioneiros da Operação Lava Jato soltos. Isso seria a aspiração desses que querem condenar o juiz Sérgio Moro, que querem dizer que ele não agiu como deveria ter agido. Eu acho que há nesse país uma política antes e uma política depois da Lava Jato. Acho que há um povo brasileiro antes e um povo brasileiro depois da Lava Jato. Nunca o povo brasileiro teve uma consciência tão grande do conluio antiético, corrupto, absurdo que existia nesse estado patrimonialista, onde o público e o privado se confundiam e onde os interesses políticos espúrios de projeto de poder que queriam se eternizar o poder e fazer disso uma Venezuela também se associaram a esses. Eu me congratulo e hipoteco total solidariedade ao juiz Sérgio Moro. Não vão conseguir derrubá-lo e muito menos a Lava Jato. Parabéns ao seu pronunciamento. Obrigado, senador. Eu quero parabenizar Vossa Excelência e dizer que é aquilo mesmo, se tiver que ter a lava-toga, que inclua mais um fato determinante. Não é esse o problema, não. Tanto que o nosso ministro Sérgio Moro, sim, ele vem até a casa na próxima semana, já se disponibilizou a dar toda e qualquer explicação, não está se furtando. Então, na verdade, o que existe é uma vontade muito grande de acabar com toda a Operação Lava Jato, macular tudo por causa de um fato. E se esses fatos realmente possam prejudicar a Operação Lava Jato, por que já não soltou tudo? Solta tudo então. Entrega tudo, mostra os pontos principais, se houve algum conluio, mas enfim, então o senhor explicou muito bem tudo o que aconteceu, deixou muito claro a diferença entre uma coisa e outra. É natural que juízes e promotores conversem, como conversa com advogados. Muitas vezes os juízes vão para a comarca sem conhecer ninguém, logo que passam no concurso. A primeira pessoa que ele faz a amizade geralmente é um membro do Ministério Público. É natural, mas na hora de trabalhar, tanto que foi mostrado isso de uma forma muito tranquila, que o próprio Ministério Público não levou tudo o que pediu, e não levou muita coisa. Então,
é importante que o povo brasileiro entenda o que está acontecendo e aquela vontade subreptícia de acabar de vez com a Operação Lava Jato. E, de novo, vamos cobrar a lava-toga. Vamos cobrar que o nosso presidente decida sobre isso, porque não tem mais condições da gente, a gente não tem resposta. Todos os dias eu sou cobrada nas redes sociais, nas ruas, que atitude que nós vamos tomar em relação à lava-toga. Então, quem não deve, não teme, né? E não deve, não teme. E por isso que o juiz Sérgio Moro, nosso ministro, está vindo. Então, parabéns para ele, que tem essa coragem, vai enfrentar. E interessa esse vazamento, né? A quem interessa o vazamento, né? E aí não discute-se o mérito, por causa de uma forma ali, né? Acabou tudo, virou o criminoso, foi para cima dele, né? Então é isso. Obrigado. Eu agradeço. Eu subo a essa tribuna para falar sobre coincidências. E nesse encontro cívico do Congresso Nacional, quero pensar com os senhores. É coincidência que há pelo menos um mês a Polícia Federal investiga hackers que invadiram os celulares e computadores do ministro Moro e da equipe da Lava Jato, e que há um mês a Polícia Federal prendeu junto com o FBI um hacker israelense que foi preso e que, enquanto esteve no Brasil cometendo seus crimes, alugava uma casa em Brasília que coincidentemente era a casa onde morava José Disseu até 2015. É coincidência, pergunto eu, que o dono do blog esquerdista The Intercept Brasil é amigo pessoal de Lula e que tem uma relação homoafetiva com o deputado do PSOL aqui desta casa e é amigo íntimo do ex-deputado Jean Willis? É coincidência que diversas conversas adulteradas, forjadas, que nunca existiram entre o ministro Sérgio Moro e o procurador Dallagnol tenha surgido de forma simultânea, orquestrada nas redes sociais, a fim de confundir a opinião pública? É coincidência, senhores senadores e deputados, o fato do ministro Gilmar Mendes ter liberado ontem, 24 horas após o vazamento das denúncias, um pedido de julgamento de habeas corpus apresentado pela defesa de Lula, que estava parado para a análise e que agora, menos de 24 horas depois do vazamento dessas possíveis conversas, Gilmar Mendes liberou para ser julgado no STF. É muita coincidência. Seria também coincidência o fato da oposição ter conseguido adiar para hoje a votação do crédito suplementar, que dá ao governo dinheiro para pagar os beneficiários do Bolsa Família, idosos, deficiência, bem como o Pronaf e o Plano Safra, e que, graças a Deus, será aprovada pelo acordo republicano construído nesta casa. Eu pergunto aos senhores senadores e aos senhores deputados, tudo isso é... O site esquerdista The Intercept Brasil é apenas um elo do ataque orquestrado da esquerda contra a Lava Jato e suas figuras mais imponentes, o ministro Sérgio Moro e o procurador Dallagnol, a fim de desconstruir a maior operação já realizada do combate à corrupção do mundo e que prendeu a maior quadrilha de corrupção desse planeta. O alvo, senhores, não é o ministro Moro, o alvo não são os procuradores, o alvo é o governo do presidente Bolsonaro. Contratar um hacker
para violar o sigilo de autoridades é a demonstração do desespero do crime organizado contra a Lava Jato. A clonagem do telefone do ministro Sérgio Moro revela a única disputa de verdade que existe no Brasil: a guerra para sabotar o governo, derrubar Moro, jogar uma pá de cal na Lava Jato, soltar Lula e nos levar novamente ao obscurantismo da corrupção. Mas não conseguirão, porque nada podemos contra a verdade, a não ser pela verdade. Vocês tentaram, mas a Lava Jato continua de pé. O ministro Sérgio Moro cumprirá o seu papel no governo Bolsonaro. Portanto, salve a Lava Jato e salve o ministro Sérgio Moro. Senador Esperidião Amin. Com a palavra, o senador Esperidião Amin. Depois, deputado Henrique Fontana. Olha lá. Conta para ele lá. No Ministério da Justiça. Senhor presidente,